a nossa mente, o nosso entendimento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom podermos agora voltarmos aos nossos estudos. Sejam de verdade bem-vindos, tá, gente? Eu queria que vocês me acompanhassem com toda atenção e eu quero pedir desculpa pelo horário que nós estamos começando um pouco mais tarde hoje, mas nós vamos se dedicar para que essa palavra ela venha diretamente do coração de Deus, como foi orado aqui. Eu vou primeiramente expor, assim que a gente estiver fazendo a nossa exposição, eu vou dar uma pausa e vocês fazem as perguntas. Qualquer coisa, por conta do ritmo, vocês podem anotar ou então registrar aí e peguem a Bíblia, deixem a Bíblia do seu lado, para que a gente possa, de alguma forma, falar, ministrar e você acompanhar conosco, ainda que a gente esteja aqui projetando os textos que vão ser falados. Dito isso, vamos começar nosso assunto, né? Nosso assunto hoje ele é muito profundo, aliás, estamos encerrando ele, afinal de contas, não é o primeiro, na verdade, não é a primeira aula que nós abordamos hoje sobre esse tema. Estamos na lição 7, agora eu vou projetar para vocês terem acesso à nossa aula que trata, na nossa escola Nova Vida, vocês estão vendo aí a projeção, né? Se tiver tudo ok com o som, a gente pode dar continuidade. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso identificar com vocês é o nosso tema de hoje, que é a classe Nova Vida, tratando sobre o batismo no Espírito Santo, né? A gente, antes de começarmos a fala nossa nessa noite aqui, a gente tem que lembrar que nas semanas retrasadas, antes mesmo do decreto ter vindicado e atrapalhado nossa rotina presencial, nós tivemos um bate-papo sobre o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. E nesse momento a gente tinha abordado sobre a diferença sobre ser batizado no Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. E aí, naquele instante, a gente aprendeu que, naquele momento, existia uma diferença. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, automaticamente o Senhor derrama o seu Espírito sobre a sua vida, né? E a partir do momento que ele derrama o Espírito Santo dele sobre a sua vida, você é batizado com o Espírito Santo, né? Você é batizado com o Espírito Santo. E logo em seguida a gente discutiu sobre receber o dom do Espírito Santo. E aí chama-se batismo no Espírito Santo, que a gente também chama de batismo com fogo. E aí a gente começou o nosso texto a tratar, primeiramente, em Atos capítulo 1, versículo 8. Primeiro, eu preciso entender o que é o batismo no Espírito Santo, né? É um revestimento de poder. Vou repetir, revestimento de poder. A plenitude do Espírito Santo possuindo o homem. É quando a gente se torna que nós, naturais, seres carnais, humanos, recebemos dentro do nosso espírito, somos cheios de Deus de forma que aquilo é o nosso revestimento dele. Se tornamos pessoas cheias de Deus. Eu queria ler com vocês aqui um texto da palavra, que é Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos lá? Atos capítulo 1, versículo 8. Eu não deixei os versículos aí porque eu quero projetar para vocês. Vamos lá? Vou agora projetar isso na tela e agora mostrar para vocês. Pronto. Mas, aí, versículo 8 do Atos 1, ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Observe que havia uma promessa, que haveria de vir sobre vós. E aquela virtude vindo, aquele poder vindo sobre eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Observe que a Bíblia deixa claro que começaria de onde eles estavam. Então, sinalizando de que o que Deus iria derramar começa sempre na sua geografia. E aquilo se estenderia para a Judéia, ou seja, a vizinhança, Samaria também, e até os confins da terra. Ou seja, tudo começa de dentro para fora. Deus começa sempre a atuar e o poder dele começa a ser visto sempre nas nossas vidas e alcança, reverbera, ela vai tomando uma proporção que vai atingindo até chegar aos confins da terra. Então, é como se Deus começasse a encher você e aquilo transbordasse de uma forma tão grande que atingisse
não só você, mas como a sua Jerusalém, sua Judeia, sua Samaria, até os confins da terra. Mas ele deixa claro que recebereis poder, virtude, ou seja, você já tem o Espírito Santo e vai receber algo mais, uma complementação de algo que você já está vivendo. Dito isso, a gente então começa a ver aqui, voltar aqui para na nossa tela de projeção, que também a gente pode ver isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Patrícia, se você puder acompanhar, o Judá, se tiver com o microfone de você está fechado, mas por favor, eu vou tentar projetar aqui o texto e os demais que aqui tiverem, pode acompanhar até mesmo depois a nossa aula. Efésios capítulo 5, versículo 18. Esse é o texto que a gente vai ler agora, que ele fala de uma coisa bem interessante, né? Ele fala, e não vos embriagueis. Pode ler para mim, Patrícia, se você estiver acompanhando aí, ou alguém? Solta o microfone, por favor. Está fechado. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas achei-vos do Espírito. Fala sobre enchei-vos do Espírito. Ou seja, ele fala de uma necessidade da gente ser complementado. Ou seja, o Espírito Santo ele vem encher a nossa vida. Eu consigo ser claro com vocês? Dito Amém. isso, a gente percebe que ele fala de ser cheio do Espírito Santo. A gente sempre ele observa que, se você ler no texto aí, você verá que ele faz um comparativo, né? Qual é o comparativo? Assim como um vinho consegue preencher a vida de uma pessoa de forma que ele controla, né, o vinho, não o vinho em si, mas o efeito do álcool, ele faz com que a pessoa, de alguma forma, fique dominada, controlada. Aí ele diz assim, olha, gente, não vos encha, ou não se encha de vinho, em que aquilo só provoca a contenda, mas encha-se do Espírito, ou seja, deixa com que o Espírito Santo venha te dominar por completo. E aí ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo, né? E aí, vamos voltando aqui ao texto que a gente está lendo na nossa tela. Então, o batismo no Espírito Santo, a gente precisa ver o que é especificamente. Vamos ver como funcionou. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, e eu vou ler com vocês aqui, Atos, capítulo 1, versículo 5. Pode me acompanhar aí na palavra de Deus, juntos, e eu vou tentar projetar mais uma vez, e agora vocês vão acompanhar conosco. Atos 1, versículo 5. Podem ler. Tá. Só libera o microfone, por favor. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Interessante. Ele fala, essa aqui, o versículo, se nós começamos a ler o versículo 8, mas ele diz assim, olha, eu vou batizar-vos com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, sinalizando que haveria algo mais iria acontecer na vida do povo. Só bastasse o povo permanecer como firmes, aguardando a promessa. Então, a gente de cara já entende que o Espírito Santo se manifesta na vida daqueles em que tem o quê? Aqueles que obedecem, né? Porque eles ficaram aguardando algo maior, algo profundo. Eles queriam ser cheios do Espírito Santo, mas eles ainda não sabiam. E aí, se a gente voltar no texto anterior do versículo 8, logo no texto posterior, ele diz que recebereis poder do Espírito Santo, sereis cheios do Espírito Santo. Então, ele fala de um revestimento, de algo a mais, algo que você não tinha, mas passa a ter. Esse poder, agora ele deixa claro para quê? Para ser testemunha. Ou seja, não era para a pessoa sair daí exibindo, agora eu tenho um batismo do Espírito Santo. Não, agora eu tenho poder para fazer, ou seja, um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, um revestimento para operar nos dons do Espírito, algo sobrenatural vindo sobre a pessoa.
Então, algo sobrenatural alcançando o nosso natural. Aí eu volto para o texto lá que Patrícia leu. Patrícia leu na Bíblia, acompanhou conosco, pode ler aí para a gente de novo, versículo 5. Ele diz o quê? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Ótimo. Então, ele deixa claro para nós que havia algo mais, que eles iriam receber algo mais profundo, algo novo, algo que daria poder, que daria autoridade, que daria essa unção, que daria essa autoridade para eles fazerem com muita ousadia. E aí você vai ler conosco agora, gente, o capítulo o Atos 1, a gente leu o Atos 1, 5, a gente vai ler agora Atos capítulo 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. A gente acompanha aqui no texto que diz o seguinte, por favor. Que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Opa, algo glorioso acontece naquele dia, que eles não só recebe a virtude, como também recebe dons. Então, todos foram cheios. Então, eu já sei que o batismo do Espírito Santo é um enchimento, é um revestimento. Observe que todos foram cheios. Agora, já estavam em um ambiente de oração, já estavam em um ambiente de busca do Senhor, eles permaneceram ali firmes, voltados para buscar, para orar, e todos foram cheios. E quando eles foram cheios, automaticamente eles começaram a manifestar o dom, ou seja, eles começaram a revelar o dom da graça que estava sobre a vida deles, ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo. Vamos lá? Observa aqui que nós estamos lendo no capítulo 2, versículo 4. Então, o batismo no Espírito Santo faz as pessoas experimentarem o que é ser cheio de Deus. E alguém que é ser cheio de Deus, ele sempre manifesta a glória de Deus através da vida dele, seja com o espírito de ousadia, de intrepidez, de autoridade. Eu só sei que Deus, ele vai revelando os dons, a graça dele vai alcançando a vida da pessoa de uma forma extraordinária. Agora a gente precisa saber qual é o propósito do batismo, deixar isso bem claro, por que Deus nos dá, qual o propósito dele em revelar nossas vidas. Mas por hora, a gente precisa ouvir vocês. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem muito à vontade, por favor. Pode falar, pode tirar sua dúvida agora. Caso não tenha, a gente pode continuar. O microfone pode liberar e tirar a sua dúvida ou acrescentar alguma coisa, alguma experiência. Pode falar. Microfone sempre fechado, pode abrir agora, por gentileza. Se vocês não tiverem uma pergunta, a gente pode continuar. Eu pode não tenho, não. Ok, então ótimo. Vamos continuar. Então vamos perguntar agora qual é o propósito do batismo? Vamos lá? Qual é o propósito do batismo? Para que Deus derrama? Por que Deus ministra? Por que ele, como eu posso dizer, qual é o objetivo dele derramar o seu batismo em nossas vidas? Atos, capítulo 10, versículo 38. Vamos lá? Todos, então, que puderem me ajudar, Atos 10, versículo 38. A gente já está em Atos, vou agora projetar para vocês. Estão acompanhando na Bíblia? Normalmente aqui é um pouquinho mais rápido, tá? Não é a mesma coisa que no presencial, mas se nós prestarmos bastante atenção, você vê que o Senhor vai falar muito aos nossos corações, né? Capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte, a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos projetar aqui esse versículo que não está querendo ir. Pronto. Se vocês visualizarem. Pode falar, pode ler. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era
com ele. Aleluia. Então se trata de uma capacitação. Ele fala de um poder, de uma virtude, assim como Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, para quê? Qual é o propósito desse batismo no Espírito Santo? É para te capacitar. Para quê? Para que você faça o bem, cure os oprimidos do diabo. Porque Deus passa a ser contigo, evidente. A manifestação. Então, eu preciso do batismo no Espírito Santo para manifestar a glória de Deus aonde eu for. Agora, pastor, eu só faço milagres e maravilhas, opero, curo, liberto, se eu for batizado do Espírito Santo? Não necessariamente, mas como é que você pode fazer uma manifestação de algo sobrenatural se você não está cheio do Espírito Santo? Porque normalmente você dá o que você está cheio. Vou repetir. Você não pode dar o que você não tem. Normalmente você dá daquilo que você tem. Um dia, Pedro estava orando no templo e a Bíblia diz que ele encontrou uma pessoa na porta. E essa pessoa na porta, um mendigo, fazendo sua mendicância, e ele chegou e disse assim: Olha, eu pedi me dá uma moeda, me dá uma esmola. Ele olhou para aquele doente e diz acho que, salvo engano, era doente, salvo engano, era paralítico. E ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Ou seja, a maior riqueza dele não estava no exterior, mas estava no interior, porque ele estava cheio de Deus. Então, ele foi capacitado, a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus o ungiu. Então, logo, com virtude, com autoridade. Logo, ele operava no Espírito e havia-se as manifestações justamente porque o Senhor era com ele. Se tiver alguma pergunta, pode me interromper, ficar à vontade. Logo, manifesta qual é o propósito, para que eu preciso do batismo do Espírito Santo? Para manifestar individualmente, visando a atuação útil na obra de Deus. É para melhor você servir. Agora, logo que quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho que entender que aquilo tem um propósito. Então, eu já sei que Deus não derrama seu batismo para quem não tem propósito, quem não quer ser usado, quem não quer ser ministrado, que não quer fazer a diferença, que não quer ser um instrumento na mão de Deus. Como é que a gente nota isso? Vamos ler aí 1 Coríntios 12, versículo 7. Eu quero ler com vocês esse mesmo texto aqui, de capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Por favor, me interrompam, caso tenha alguma dúvida, quer informar algum assunto, quer falar alguma coisa que ache pertinente, a gente quer ouvir vocês, por favor, sem deixar com que eu fique com o monopólio da fala, da palavra. Aí vem o texto de 1 Coríntios 12, versículo 7, e aí alguém pode ler, por gentileza. Não tem dúvida, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ótimo. Então, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Ou seja, você não tem utilidade, ele não dá. Por que o Espírito Santo de Deus vai dar um dom, manifestar o batismo dele na vida de uma pessoa se não tem utilidade? Para que serve? Então, Deus ele não atua aleatoriamente, sem propósito, ele não atua sem destino, ele não atua sem foco, sem objetividade. Ele não vai trabalhar na vida de uma pessoa que não quer ser usado por ele. Esse é um fato. Então, tipo assim, e esse é o problema, que quando a gente chega na igreja, a gente vê as pessoas, às vezes, falando em línguas, manifestando dons, sendo usadas por Deus, com palavras de conhecimento, com palavras de sabedoria, com dons de revelação. Você vê o operar de Deus e, às vezes, a gente quer aquilo também. Acho que é normal, né? Acho que quem nunca desejou? Eu posso, assim, eu sempre brinco, todas as vezes, quando era novo convertido, e eu tinha um círculo de orações e eu fazia parte do grupo de adolescentes. E nessa minha ânsia de querer mais de Deus, eu achava que uma pessoa que era cheia de Deus, eu gostava de ficar sempre com uma pessoa que estava lá sendo manifestação de Deus. O cara estava se tremendo todo,
eu pegava na mão dele e começava, agora sou eu. Senhor, derrama a sua glória sobre mim, derrama seu poder. E eu ficava querendo a mesma coisa que ele, só que eu via que não pegava, né? Tipo assim, o fato de eu entrar no ciclo de oração e pegar a mão da pessoa para poder ficar, glória, recebendo, isso não funcionava. E eu achava estranho porque que outras pessoas recebiam, não. Até que eu entendi que precisa entender o que você quer ser em Deus, o que você quer fazer para Deus. Porque Deus não vai usar, Ele não vai manifestar, Ele não vai realizar algo glorioso na vida de uma pessoa e derramar mais do seu poder se a pessoa não quer ser usada. Então eu percebi que eu precisava entender para que eu queria receber o batismo no Espírito Santo, usar ou manifestar os dons do Espírito Santo, ter aquela ousadia, aquela intrepidez. Então, tem que estar claro isso. Eu preciso mostrar para Deus que eu quero ser instrumento. E aí, claro, ele derrama a sua graça. E aí vem do alto, não é nada que você faça. Por exemplo, para o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida, a gente precisa do arrependimento. Se eu me arrepender, confessar Jesus como o Senhor da minha vida, ele entra. Ele faz morada. Ele habita em nós. 1 Coríntios 3, versículo 16, diz que nós passamos a ser templos do Espírito Santo. Então, eu sou morada do Espírito Santo. Ele habita na minha vida. Ótimo. Que bom que ele habita. Agora, como foi que ele entrou? Através do meu arrependimento. Quando eu me arrependi, eu confessei a Jesus, aceitei o Senhor, então ele entrou na minha vida. Agora, para receber o batismo no Espírito Santo, você não consegue fazer isso apenas se arrependendo. É um conjunto de coisas. Eu preciso desejar, eu preciso saber por que eu quero, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na minha vida. Eu não sei, mas eu quero servi-lo melhor, eu quero servir ao Senhor melhor, eu quero ser usado por ele, eu quero que a glória dele se manifeste na minha vida de uma forma mais poderosa, de uma forma mais gloriosa, eu quero que a unção de Deus venha sobre mim de uma maneira para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando isso começa a ficar claro, quando eu começo a mostrar a Deus que eu quero servi-lo, e pouco importa o que me aconteça, aí sim você começa a ficar habilitado para isso. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Por favor, mãozinha, interrompam, fiquem muito à vontade para fazer sua pergunta. Caso não tenha, a gente vai continuar. Também, se tiver alguma história, algum assunto, pastor, eu tenho uma experiência assim, pode acrescentar, fica à vontade. Se não tiver, a gente segue. Ótimo, pode falar, Patrícia. Falando em relação à manifestação do Espírito Santo, a minha dúvida é como a gente descobre qual é o chamado de Deus para nossas vidas, de que forma isso nos é revelado. Entendi, uma pergunta profunda, né, sobre o chamado de Deus. A primeira coisa que eu preciso entender é que o seu chamado não está fora de você, está dentro de você. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que não é uma coisa que alguém vai te revelar. É uma coisa que Deus vai te mostrar e está dentro do seu projeto de vida. O que é projeto de vida? Por exemplo, o chamado está ligado a uma coisa específica que Deus quer fazer. Pastor, eu quero saber o meu chamado. Na verdade, às vezes a gente tem que descobrir o nosso lugar no corpo, né? Não é isso? O que eu nasci para fazer. Normalmente, o chamado de Deus sempre vai estar ligado a alguma coisa que você desenvolve bem e que você gosta de fazer. Eu vou citar um exemplo, fica mais fácil. Nunca me esqueço de uma irmãzinha que, pastor, ela orava tanto, pedir Deus me revela meu chamado. Aí eu conversando com ela, à medida que a gente foi treinando, ensinando para ela aprender, desenvolver o ministério dela, aí ela descobriu que ela se existe uma coisa que fazia ela perder tempo não, investir tempo, era quando ela estava visitando. Ela dizia, pastor, se tem uma coisa que me deixa feliz, pensa, pastor, quando eu estou visitando as pessoas, eu fico tão feliz, eu fico tão alegre. Pastor, eu perco tempo lá, eu gasto horas lá, e aquilo me deixa tão feliz. Pronto. Ou seja, algo que lá no fundo brota e que provoca um prazer estava vinculado ao chamado de Deus na vida dela, e ela não conseguia perceber que aquilo fazia parte do ministério dela. Logo, ela entendeu que o ministério dela era um ministério evangelístico. Entendeu, Patrícia? Esse exemplo que eu estou citando. Agora, Sim, o chamado de Deus, por exemplo, como foi que funcionou com Abraão? Abraão, ele ouviu uma direção. O que é um chamado? O chamado é uma convocação. Olha, Deus está te chamando para fazer algo. Mas se você lê na Bíblia, você está sendo chamado o tempo todo para fazer alguma coisa.
Então você tem chamado de Deus, chamado para pregar o evangelho a toda criatura. O que você deve estar querendo descobrir é seu lugar no corpo, o que você nasceu para fazer. Isso se chama propósito. Então, diferente dos propósitos, diferente do chamado, o chamado é para cumprir o propósito. Você é chamado porque você nasceu para fazer alguma coisa. O que você faz bem? Então você deve começar a analisar a si mesmo. O que eu gosto de fazer? O que eu nasci para fazer? Você só descobre quando você investe tempo. Por exemplo, quem tem ministério de ensino normalmente gosta muito de ler e descobrir, gasta muito tempo. Quando descobre uma revelação da Bíblia, fica ali horas. Meu Deus, ele é um pesquisador, ele analisa, e ele não sabe por que ele é assim. É porque ele nasceu, Deus formatou, e ele não sabe ainda que o propósito de vida está em ensinar o que ele recebe. E aí você começa a descobrir o seu propósito, e Deus vai te usar, os dons dele, a graça dele vai trabalhar, e o chamado dele sempre vai estar ligado aquilo que você nasceu para fazer. Não tem condições nenhuma. Por exemplo, qual o órgão mais importante do corpo? Coração. Bom, então posso dizer que o cérebro funciona se o pulmão não estiver batendo? Acho que não, né? Sim. Bom, então tem algum órgão que seja mais importante do que o outro? Obviamente que não. Então, se você analisar, bom, o cérebro funciona sem o coração? Não. O coração funciona sem o cérebro? Não. Então, vamos partir do pressuposto que não tem condições nenhuma de algo funcionar sem que houvesse não é menos importante do que o outro. Isso quer dizer que o pulmão tem sua função, o coração tem sua função, o cérebro tem sua função, e qual é o mais importante? Todos. Não tem um que seja mais importante que o outro. A mesma coisa é ministério e reino de Deus. Quando a gente está envolvido nas coisas de Deus, cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu ministério. Então, o que é que a gente não aprende? O que é que a gente aprende? É que, às vezes, por não saber quem realmente nós somos, qual é o nosso maior problema? Nós ficamos indo por caminho e por outro, ficamos mais perdidos do que o perdido. Então a gente já está na igreja e às vezes não entende o que Deus quer para a nossa vida porque a gente quer ser igual a fulano, porque acha que aquele é bonito. Não. O propósito de Deus sempre está ligado, o seu chamado está sempre ligado a algo que te revolta, algo que você quer mudar. Então vou repetir. O seu chamado nasce de algo que você está revoltado, você quer mudar. Por exemplo, poxa, eu não consigo entender como as crianças do meu Brasil ainda continuam passando fome. Isso, para mim, você faz de tudo. Daí, então, você se torna alguém que quer ser relevante. Às vezes, você tem até o mesmo chamado para ser um prefeito ou então um secretário de educação, porque aquilo está dentro de você revoltando. Então, toda a sua vida começa a ser voltada para aquilo. Então, você vai se tornar um professor para poder oferecer educação. Isso se chama propósito de vida. Quando você se descobre quem você é. E Deus pega isso e usa para o reino e para a glória dele, entende? E aí a glória de Deus é vista na manifestação do que você nasceu para fazer. Tá ficando claro, Patrícia? Porque, de fato, é um assunto muito confuso. As pessoas não têm muito conhecimento disso. E aí o que é o problema pior é que quando nós estamos na igreja, às vezes nós estamos perdidos. Como assim perdidos? Nós não sabemos onde nós devemos estar, o que devemos fazer, onde devemos ficar. E esse é o nosso maior problema. Qual é o nosso maior problema? É de não saber para onde estamos indo. Ok, beleza. Eu quero saber meu chamado. Pastor, meu chamado é o qual? O seu chamado sempre vai nascer dentro de você. À medida que você vai se permitindo, cumprindo, aí Deus vai te revelando outras etapas. Por exemplo, Abraão recebe um chamado de Deus. Deus falando para ele assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Então, para Deus revelar a segunda etapa do chamado, ele precisava fazer a primeira. Qual era a primeira? Sair da terra dele. Exato. Se ele não poderia saber onde é que ele iria sem antes fazer a primeira. Por exemplo, qual é a primeira pergunta que uma mulher faria se eu chegasse? Vamos supor que seu marido chega e diz, ó, mulher, arruma as coisas que nós vamos embora. Qual é a sua primeira pergunta? Para onde? Pronto. Então, a Deus falou a mesma coisa para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, se ele não tivesse fé para dar o primeiro passo dentro do chamado, aquilo que ele estava sentindo que Deus estava chamando para ele fazer, Deus não iria revelar para onde.
Porque o chamado de Deus é processual. Hoje Deus te chama para fazer uma coisa e de repente você vai amadurecendo e à medida que você vai aceitando, Deus vai te colocando lugares maiores para você ir. Quando Deus deu uma visão para José, ele mostrou: ah, José, você vai ser aqui, tá vendo? Ele dá duas visões para José. Você vai reinar sobre seus irmãos e você vai ser um centro que vai ajudar a vida deles. Então, só que quando Deus deu o sonho, a visão, ele, ele, ele só não falou que no meio do caminho ele iria ser traído pelos próprios irmãos. Ele não falou que no meio do caminho ele iria ficar preso por uma acusação de injustiça que ele não teve. Mas foi nesse processo que Deus tratou, até que no final ele cumprisse o propósito da vida dele, que era alimentar e sustentar a família através da graça que Deus deu sobre ele para administrar o Egito. Mas como é que ele começou a administrar? Quando ele estava na prisão, ele se tornou chefe, ele mostrou o dom, a graça dele, a habilidade dele de administrar, não foi no palácio, foi justamente quando ele estava na prisão. Então isso quer dizer que o chamado de Deus é processual. E Deus te chama para fazer uma coisa hoje, é simples. Mas aí daqui a pouco Deus vai colocando coisas maiores para você fazer. Sempre foi assim. E aí a gente descobre, mas nunca ele vai pedir algo que esteja distante do nosso propósito. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem a tendência para ensinar, você gosta muito de passar. Não, pastor, eu gosto muito disso. Se eu colocar você para fazer teatro, tipo assim, ou então você, não, hoje eu quero fazer teatro na igreja, eu quero servir melhor, eu quero. Não, eu sinto vontade. Você observa que não vai colar muito bem, você vai retardar o seu propósito. A Bíblia diz que um dia estava duas pessoas servindo Jesus, Marta e Maria. Maria e Marta. Nenhuma das duas estava errada. Ao contrário, até eu acho que Marta servia melhor, porque ela estava se dedicando muito mais em servir, doar-se pelo mestre que tinha recepcionado na sua casa. Não é todo dia que você recebe o mestre na sua casa. Ela queria servir, ela queria ajudar, ela queria servir, oferecer o que era de melhor que ela tinha. Eu acho nobre isso. Só que chegou uma hora que ela ficou enfadada, cansada. Cansada tanto que ela foi: Senhor, você não se importa de que a minha irmã venha me ajudar na cozinha, ou seja, eu vou servir. Primeiro, Jesus não andava sozinho, tinha ele mais 12. Então, brincando aí, era 13 homens. 13 discípulos, 12 homens mais um. Imagina como estava aquela cozinha. Outra, ele tinha um irmão. Ela tinha um irmão chamado Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, é a tua história do capítulo 10 de João, diz que ele falece, depois Jesus vai lá ressuscitar. Marta, Maria, conta aí, 12 mais um, 13, mais o irmão, 14. Só da minha conta aqui, 14 homens chegando para comer em casa. E ainda vinha ela, mais a irmã. E ela sozinha cuidando para comida para 14, 15, 16 pessoas. Deixa eu ver se eu perdi. 16 pessoas. Você não ficaria, no mínimo, faria até mais grosso, mulher, pelo amor de Deus, imagina a situação que fica. E o povo é homem, né? Come mais do que mulher. Aí ela chega e diz assim: o senhor não se importa que essa minha irmã venha pelo menos me ajudar? Pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. Aí Jesus olha e diz: Marta, Marta, estáis atarefados com tanta coisa. Não que isso não seja nobre, ou seja, mas ela escolheu a parte boa. Qual foi a parte que ele estava querendo explicar? É que às vezes a gente gasta muita energia fazendo muita coisa, quando Deus, na verdade, chamou para fazer apenas uma. E esse é o nosso problema, que quando a gente gasta energia fazendo muita coisa, a gente não sabe o nosso propósito. Quem não sabe para onde vai, né, todo caminho serve. Então, eu tiro esse exemplo dali para a gente compreender como é que funciona o chamado de Deus nas nossas vidas. Bom, claro que quando a gente vai começando a falar, vai surgindo outras dúvidas, outras perguntas. Fique à vontade para falar, caso você tenha. A minha pergunta é: como é que a gente vai saber quando a gente está preparada para o batismo? Não tá. A gente não sabe. Existem sinais. Aí a gente vai falar daqui a pouquinho, se eu conseguir, ultrapassando logo depois do final aqui, a gente vai falar sobre isso. Como é que eu sei que eu estou preparada para o batismo? Primeiro, você nunca deve estar preparado, porque no dia que você acha que está preparada, Deus não dá, porque você está preparado, porque Deus não chama quem está preparado. Nesse sentido, entende? Não é você que dita, é o Senhor que diz quando você está preparado. Então, primeiro tem que checar minha motivação. Para quê? Eu quero saber, Deus ele quer saber o que tem por trás do desejo. Ok? Ele precisa entender qual é a motivação que te leva a dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ok, tá, mas para quê? Entendeu?
Aí eu preciso entender o batismo no Espírito Santo, qual é o propósito dele. Então, sabendo o propósito dele, fica mais fácil saber se eu estou preparado ou não. Capacitar para a realização de grandes obras em nome de Jesus. Agora a gente lê lá de João 16, versículo 14. Se vocês já puderem me acompanhar na Bíblia aí, eu vou ler junto, né, com vocês. João 16. 16. Isso. Fique muito à vontade também para... O computador inventou de... João 16, 14. Eu ainda não achei aqui, tá, gente? Mas podem ir lendo enquanto eu vou projetando na tela. João 16, versículo 14. Vamos ler? Agora sim. Podem ler. Isso. Eu já projetei na tela, caso queiram ler. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então, a função do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida, é glorificar Jesus. Porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo na nossa vida nos anuncia Jesus e glorifica Jesus em nossa vida. Esse é um texto que, quando Jesus estava explicando qual é a função do Espírito Santo, ele explica exatamente isso também. Então, eu quero agora voltar para o outro texto, que é de Mateus 10, 20. Vamos ver, então, que ele nos capacita para fazermos coisas grandiosas. Mateus, capítulo 10, versículo 20. Vamos lá? E diz o seguinte, a palavra de Deus. À vontade. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Então, não é você que vai falar. Quando, então, eu quiser fazer algo para Deus, eu tenho que entender quem é que manda. Não é você que fala, mas o Espírito Santo, vosso Deus, vosso Pai, que fala em vós. Então, eu já sei que, de alguma forma, ser batizado do Espírito Santo é permitir com que ele me encha tanto que ele me use, me controle, me lidere, me dirija, me corrija, me ensine, me faça ver o que eu não consigo ver sozinho. Me faça, de alguma forma, entender o que ele tem para mim. Olha lá, capacitar para a realização de grandes obras, em nome de Jesus. Então, já vimos aqui claramente que não tem como Deus dar algo se não for para glorificar o nome dele. Batismo no Espírito Santo, qual é o propósito? Aí a gente leu lá Atos 1:8, né? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então já sei que o revestimento, o batismo no Espírito Santo vem para dar testemunho e com poder. Daí vem a manifestação dos dons. Então, já sabendo o propósito, fica mais fácil, porque eu tenho que analisar o meu coração. Então, qual é o propósito do batismo? Nos dá identidade no mundo espiritual. Se você ler lá Efésios 1, versículo 13, acho que eu vou projetar aqui para a gente acompanhar. Efésios 1, versículo 13. Diz assim, Efésios. Diz o seguinte, a palavra de Deus, olha lá. Bendito o Deus e Pai de nossos... Não. É 1:13. 1:13. Dê uma olhadinha na tela. 13. Isso. Em que também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, ele é o selo de identificação. No mundo espiritual, o inimigo reconhece quem tem o selo, quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida.
Então, eu posso deixar claro aqui para vocês o quê? Que ele é o nosso selo, ele é o nosso, nos dá essa identidade. Então, o inimigo reconhece de onde você é e quem você é por conta do Espírito Santo na nossa vida. Então, o propósito do batismo é te dar essa identidade também. Pastor, mas se eu não tiver, se você já tiver o Espírito Santo, você já tem essa identidade. Mas no mundo espiritual, o batismo, o revestimento, o poder, ele capacita para fazer grandes obras na palavra, na presença de Deus. Então, qual é o resultado de uma pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo? Qual é o resultado? O que provoca na vida dele? João 16, versículo 6, a gente vai ler, mas normalmente acho que 16:8, salvo engano, eu devo ter colocado errado aqui. O batismo do Espírito Santo provoca em nós, de verdade, queridos, como eu posso dizer? Ele provoca em nós uma maior sensibilidade. Vou repetir, uma maior sensibilidade. Como assim sensibilidade? Ele te faz sentir que você... sabe quando você peca, quando você falha diante de Deus, ele faz com que você sinta peso, a sensibilidade nossa aumenta. Vamos ver 16. Agora eu vou mostrar, é o 16:8, tá, gente? Não é o 16:6. Vamos lá. 16, e quando ele vier, 8, tá? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juiz. Do juízo, no caso. É o juízo. Isso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Observa que se ele convence o mundo, quem dirá a pessoa que é cheio dele? Nossa sensibilidade para o pecado aumenta. Tipo assim, olha, eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus, porque isso me afasta do Senhor. O sentimento de peso quando a gente peca é maior quando você está cheio dele. Eu consigo ser claro, gente? Então, Sim. Quando eu estou cheio de Espírito Santo, ele provoca em mim naturalmente uma maior sensibilidade. Não que eu já não tenha, porque só basta você ter o Espírito Santo de Deus que você se torna alguém já sensível ao que ele nos ensina, ao que ele fala conosco, ok? Então, eu quero voltar aqui para o texto onde nós estávamos, só fazendo a correção de 16, versículo 8, não 16, versículo 6. Então, a gente passa a sentir mais, assim, um maior temor da presença de Deus e também um maior temor para não desagradar ao Senhor, né? Aí você vai ler o versículo 13 e 14, e a gente passa a ter também uma vida que glorifica Jesus, ou seja, tudo na nossa vida passa a ser para exaltá-lo, né? Passa a ser para engrandecê-lo, né? Vamos ver o 16, a gente leu o 8, agora a gente vai ler o versículo 14, 13 e 14 do mesmo capítulo lá, 16 de João. Diz aí comigo, ó, mas quando vier aquele, o Espírito Santo de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas anunciará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. E vou há de anunciar. Acho que a gente já leu até esse texto aqui, não foi? Então, observe que ele provoca em nós uma sensibilidade e o Senhor é glorificado. Então, ele nas nossas vidas, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, como somos batizados, só passamos a ter uma vida que glorifica Jesus. A nossa vida reflete a glória de Deus. Então, também, quando nós também somos batizados no Espírito Santo, nós passamos a ter a manifestação dos dons espirituais. Ele passa a nos usar com autoridade, com poder, com autonomia. Vamos ver aí outro texto, gente, rapidinho, no capítulo... vamos ler o livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Então, a gente vê como foi que aconteceu aquele momento tão glorioso em que os discípulos estavam reunidos. Eu posso ler para vocês, vocês podem ler para mim, por gentileza. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo,
as quais puseram sobre cada um deles. Observa, então, relendo esse texto, antes a gente continua o versículo 4. Foram vistas por eles línguas repartidas, ou seja, línguas diferentes, repartidas. Que línguas era essa? Como que de um fogo. Os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Oh, glória, que coisa linda. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a manifestar os dons, falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, ser cheio do Espírito Santo e batizado no Espírito Santo com fogo, nesse caso aqui, trouxe consigo dons, manifestação do Espírito Santo, através da vida daquelas pessoas que estavam ali, reunidas, orando, buscando, se entregando, se derramando diante de Deus, e o Senhor manifestava a glória dele. Então, a manifestação dos dons espirituais e também provoca na vida dos discípulos um maior desejo de orar. Vamos ler. Mas antes de eu continuar, Patrícia, pode perguntar agora, deixa eu dar um stop aqui, fica à vontade. Pronto. Minha pergunta é o seguinte, diz aí que quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós ficamos mais sensíveis ao pecado, ou seja, quando a gente vai pecar, a gente analisa, tem uma sensibilidade. No momento que a gente recebe o batismo, nós somos perdoados pelos nossos pecados? Não, ao contrário. Só corrigindo, talvez não tenha sido claro. Maior sensibilidade não quer dizer que você não tenha. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, normalmente você é guiado por ele. Essa sensibilidade já há. Quando você é batizado no Espírito Santo, essa sensibilidade continua em você, mas aumentada. Ok? A segunda coisa é, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, há o perdão de pecado? Não é isso. É um revestimento de poder para quem já tem o Espírito Santo na sua vida. Então, o batismo no Espírito Santo não necessariamente perdoa pecado. É justamente porque você está buscando a santificação é que ele derrama a graça sobre sua vida, para te dar poder para fazer coisas que você supostamente não poderia fazer sem ele. Não vinculamos o batismo no Espírito Santo com perdão de pecado nunca. Não faz nenhum sentido a gente entender, não, tá bom, Senhor, eu estou então cheio de pecado, não fui batizado no Espírito Santo, então quando eu preciso ser batizado no Espírito Santo para receber o perdão dos pecados. Não é assim. O batismo do Espírito Santo, como a gente viu, qual é o propósito dele? É um revestimento, é uma capacitação para você fazer mais, para você ser um instrumento de Deus usado, para que você possa fluir e manifestar a glória de Deus e através de você, no nome de Jesus, ser glorificado e ser testemunha. Para isso. Mas tudo que você já tem para receber a mudança na tua vida, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a entrar, ele entra na tua vida e começa a te modelar. E tanto, em João 3, versículo 1 ao 3, ele diz que se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. Então esse processo do novo nascimento já está acontecendo dentro de você. Em Tito 3, versículo 5, ele diz que o Espírito Santo opera dentro de nós a regeneração. Então ele começa a trabalhar dentro de você, a mudar a tua vida mesmo, e esse processo continua. Daqui a pouco ele te dá o revestimento e o batismo do Espírito Santo, independente desse processo que ainda continua na minha e na sua vida. É tanto que, porventura, mesmo a pessoa batizada no Espírito Santo não quer dizer que perfeitamente ela agora anda. Não, agora eu fui batizado no Espírito Santo, agora eu estou perfeito, agora eu estou correto. Agora, não. O processo de mudança é contínuo. Mas existe uma placa assim, escrita assim, estamos em obra. Deus está trabalhando dentro de nós o tempo todo, mesmo você sendo batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não está vinculado à perfeição da pessoa. Entendeu? Tipo assim, eu tenho que estar perfeito para receber o batismo? Não. Eu preciso estar buscando essa mudança todos os dias, desejar ser instrumento para Deus. Porque o propósito é o quê? O propósito do batismo do Espírito Santo é ser revestido, capacitado para ser um instrumento que glorifica a Deus. Mais nada. Um instrumento que vai ser usado, vai manifestar o poder de Deus. Então, o perdão do pecado já há, evidente, é tanto que tem gente que recebe o batismo do Espírito Santo. A gente vai ler a história aí daqui a pouquinho, em um exemplo que o batismo do Espírito Santo aconteceu logo depois de uma pessoa aceitar Jesus, na casa de Cornélio, por exemplo, que é uma história que a gente vê. Agora, eu consigo, antes de tudo, responder a sua pergunta? Sim. Ótimo. Então, a gente pode avançar, então, nesse sentido. Vou só mostrando aqui o texto, ó.
1 ao 4 diz que eles estavam reunidos, e aí os dons do Espírito Santo começou a manifestar porque eles receberam o batismo como um fogo. E aí você vai ver também que, continuando a leitura do texto, 3.000 pessoas se salvam, aceitam a Jesus como Senhor. Aí você vai ver também o que acontece logo em seguida. Eles começam a viver algo maior diante de Deus. Como assim? No versículo 42, vamos ler aqui do texto de Atos, né? Atos 2, agora vamos ler do 41 em diante. Olha lá. E de sorte que foram batizados, e os que de bom grado, agora batizado em águas ali, né? Nas águas, de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é que então o batismo do Espírito Santo provoca dentro de nós? Um desejo também maior de orar, um desejo maior de buscar. Se você está cheio daquilo, se você está cheio do Espírito Santo, o que é que acontece? Então, você passa a ter maior desejo de buscá-lo. Você reflete aquilo que você está cheio. Se você está cheio, a boca só fala o que o coração está cheio, né? Se você só quer falar de Deus porque você está cheio dele, então o desejo tem que vir, o desejo de orar, o desejo de buscar. E aí mostra, nesse versículo, que o povo estava lá fazendo isso. O povo estava lá continuamente buscando ao Senhor. Se quiserem interromper alguma pergunta, fiquem muito à vontade também, tá? Senão a gente pode continuar, caso vocês queiram. Vamos continuar. Ok. Então, agora vem a pergunta que não quer calar, e aí eu respondo aquela outra para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Condições para receber o batismo. Primeiro, eu preciso entender que o batismo do Espírito Santo virá sobre nós através da obediência. Né? Não, eu estou numa vida de desobediência e vou querer que batize o Espírito Santo? Não, não funciona assim, não. A gente precisa entender como Deus trabalha. Então, como é que Deus trabalha? Vamos lá. Vamos ler Atos, capítulo 5, versículo 32. Vamos a Atos, capítulo 5, versículo 32. 32. Agora eu vou ler com vocês. Atos 5, 32, que diz... Vamos ver. Ok. Já está projetado aí. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. Opa, pronto. Aí deixa claro que eu preciso que o Espírito Santo, Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então é evidente que o primeiro requisito para que isso aconteça nas nossas vidas, né, a obediência ao Senhor é fundamental para que a gente possa receber o batismo no Espírito Santo, né? A outra coisa é que não tem como você batizar no Espírito Santo sem me consagrar, sem me dedicar a Ele, porque a prova viva de que eu quero mais dele é a consagração, não é? É a minha busca dele. Como é que eu posso dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser batizado no Espírito Santo, e não busco, e não desejo, tipo assim, não desejo, entendeu? Não faz sentido uma pessoa dizer, não, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser cheio dele, mas não se move, né? Não busca, não ora do jeito que deve, não se esforça, não se dedica. Acho que Deus não trabalha assim, né? Faz sentido, gente? O que eu estou só sem precisar ler nenhum livro aqui nesse momento. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, sim. Não tem sentido uma pessoa quero ser batizado no Espírito Santo, mas não tem desejo de buscar, não tem desejo de orar, não tem... Exato, não tem como eu entender que Deus vai derramar o Espírito Santo de Deus, dele sobre a vida da pessoa, se ela não quer buscar. Vamos ver aí, 2 Timóteo 2, 21, já está até na tela aqui. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Então, de sorte que se alguém se purificar, será vaso para um santificado, idôneo para o uso do Senhor. Ou seja, ele fala de uma necessidade de você purificar, de você santificar, de você se limpar, de você buscar, de você se consagrar, para ser usado pelo Senhor, para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Ou seja, que quanto mais você se santifica, mais preparado você fica para Deus te usar da maneira que Ele quer, que Ele deseja, que Ele vai, sabe, manifestar sobre a nossa vida. Então,
Que fique claro aqui que não tem como você receber o batismo do Espírito Santo sem consagração. Perguntas, fiquem à vontade, podemos continuar? Pode continuar. Então, vamos lá. João 7,37, ele fala de uma coisa chamada fome, fome e sede. Vamos pensar um pouquinho. João 7,37, ele fala de uma coisa aqui que é... Mas não é sobre isso, é condições para receber o batismo. Eu preciso obedecer, eu preciso me consagrar, agora eu também preciso entender que preciso ter fome e sede do Espírito, de buscar o batismo do Espírito Santo. Eu preciso ter. Né? Em João 7,37 ele fala que se a gente crê nele, rios de águas vivas, né, vão fluir do nosso interior, sinalizando o quê? Que Deus vai se mover na nossa vida na medida que eu desejo que ele se mova. Então, Deus não vem se eu não for. Ou seja, pastor, João 7,37, deixa eu ver. Observa esse texto lindo aqui que ele fala para nós. Vamos ler? Aliás, vamos ler João 7,37, projetado aqui para facilitar a nossa vida. Diz assim, olha lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Opa, se alguém tem sede, vem a mim. Ou seja, eu não vou, você tem que vir. Então, eu preciso mostrar para Deus que eu tenho sede dele. Eu preciso mostrar para Deus que eu quero o batismo do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso mostrar para Jesus, Jesus, eu quero ser cheio de ti. Eu vou te buscar, então, a consagração. É um sinal disso. Essa sede de querer crescer, de querer fazer mais, de querer avançar mais. Isso é o sinal claro de que essa pessoa está buscando o batismo do Espírito Santo. Então é assim que Deus vai se manifestar em nossas vidas. Né? É dessa forma, então, que ele trabalha. É dessa maneira que ele ministra as nossas vidas. Então, responda a sua pergunta inicial, e aí a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, dizendo o seguinte, que para eu, quais as condições do batismo do Espírito Santo? Como é que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? Obediência ao Senhor, Obediência a Deus. consagração e ter fome e sede, desejo. É chegar para Jesus, Jesus, eu desejo buscar a tua face, eu desejo conhecer, eu quero ser um instrumento usado para a tua glória, eu quero ser um instrumento que o Senhor vai usar para manifestar seu poder, onde eu for, eu quero que o teu nome seja glorificado, eu quero, Senhor, e aí o Senhor vai te visitar, e não precisa de um ambiente externo para isso. Onde é que o Espírito Santo de Deus se manifesta muito? Se você ler lá, Atos 2, versículo 1, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos em oração, buscando a Deus, se consagrando a Deus, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando, clamando. Então você vai ver que Deus se manifesta muito em ambientes de oração, você vai ver que Deus se manifesta muito em ambientes onde há busca, onde há quebrantamento, onde há choro. E sempre quando ele manifesta a glória dele, é porque já há uma busca contínua. Por isso que a gente tem que jejuar, clamar, e a glória de Deus vem. Então não existe uma preparação, respondendo a sua pergunta, querida. Não existe preparação. Não existe assim, como é que eu vou saber? Não, você só tem indícios, eu tenho que fazer o quê? É simples, obediência ao Senhor, consagrar-se a Ele, desejar, eu quero, Senhor, ser usado mais por Ti, eu quero ser um instrumento Teu, eu quero glorificar Teu nome, eu quero que o Senhor me leve para fazer algo maior, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir o meu missão. Aí o Senhor vai derramando sobre a nossa vida. E aí que está o maior problema, é que às vezes a gente não entende, que é um caminho sem volta. Quer ver? A obra de Deus tem um grande problema. É que você entra, mas não consegue mais sair. Se bem que é um problema bem saudável, né? Você não consegue. E quando você começa a receber, mergulhar mais, você não quer mais o raso. Quando você vai mais fundo em Deus, você não quer mais regredir. Você só quer ir, só quer ir, só quer ir, só quer ir, e aquela sede vai te levando. Posso contar um exemplo meu particular, e assim eu encerro nessa nossa participação aqui. Quando eu queria, eu me lembro que antes eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Muito cedo, muito jovem, mas aparentemente jovem, né? Porque eu já queria ser seminarista. Eu tinha um desejo no meu coração de conhecer a Deus. Eu queria fazer curso de teologia. Eu descobri que para fazer curso de teologia eu precisava ser seminarista. E aí eu descobri isso, mas o curioso é que eu não sabia que existia igreja evangélica, essas questões, e inclusive Deus está falando no meu coração, essa sede começou a aumentar. Só que eu não tive uma estrutura familiar de estudos, né? Eu nunca tive ninguém que assim
a me ensinasse, eu não tive que ninguém assim que me mostrasse o caminho que eu precisava. Eu só sei que eu aceitei Jesus no dia 26 de outubro e no dia 12 de dezembro eu me batizei, e 2 meses seguintes, no mesmo batizei nas águas, né? Logo no mês de dezembro eu recebi o batismo no Espírito Santo, com 13 anos de idade. Então não existe preparação, não existe existe desejo, fome, sede, Deus vendo que ele tem um propósito. A pessoa quer cumprir o propósito dela, o chamado dela, Deus vai levando você, ele vai conduzindo você. E cada vez que você vai mais, cada vez que você vai mais, você não consegue mais voltar. É tipo assim, aquela pessoa que fez muita coisa na igreja. Eu experimento a glória de Deus, aí ele voltar para ser, aí ele sai da igreja para começar tudo de novo, ele vai se sentir meio perdido, porque ele precisa ser ajustado, ele precisa ser colocado no lugar onde ele estava, porque ele sente aquele vazio. E quem começa a obra de Deus e para, nunca mais é a mesma pessoa, não consegue ser, por mais que se esforce. É por isso que eu não estou, pastor, eu sou, porque algo me atraiu, e não, mas não era o título. Eu comecei a servir a Deus de uma maneira tão intensa, tão continuada, tão que ele achou que eu deveria seguir, não somente servi-lo, mas cuidar de outras pessoas. Pronto. E aqui eu estou. Não tem segredo. E aí o título vem com a consequência daquilo que o homem é, não o homem que faz, é o homem que faz o título, não o título que faz a pessoa. Então as pessoas não obedecem por conta da carteira, por conta do título, por causa da nomeação. Não, esquece. Para Deus nada disso funciona. Você chegar diante de Deus, olha, Deus, tá aqui minha carteirinha, ganhei, batizei 300 pessoas, ele não quer saber disso, ele quer saber como anda a sua vida, como é que está seu relacionamento com ele, e é isso que ele espera de mim, é isso que ele espera de nós aqui hoje, nessa noite. Essa é a palavra de hoje da nossa 7ª lição sobre o batismo no Espírito Santo, o batismo, revestimento espiritual. Então a pergunta sua é se existe bloqueios para receber o batismo do Espírito Santo. Sim, óbvio que a gente viu que uma das questões que é requisitos para receber o batismo do Espírito Santo é a obediência ao Senhor. E evidentemente tem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas. Uma delas é perdão. Quando você tem problemas dentro da sua alma que você não resolve, pessoas que você não consegue liberar o perdão, como é que Deus vai derramar a glória dele, encher você de amor se só tem ódio, né? Só tem raiva? A palavra de Deus diz no capítulo 5, salvo engano, no livro de Romanos, ou no versículo 5 de livro de Romanos, ele fala que Deus derramou o seu espírito, amor em nosso coração. Como é que então eu vou odiar alguém? Como é que eu vou conseguir não perdoar alguém? Entende o que quer dizer? Como é que então eu vou receber algo glorioso na minha vida sem que eu estou disposto nem a perdoar? Se eu não estou disposto a largar aquele pecado, né? Olha, eu não quero mudança na minha vida. Então, por que você quer revestimento? Para que você quer autoridade? Para que você quer a glória, o poder, a manifestação do Espírito Santo? Para exibir na igreja, mostrar que você tem, que você é igual aos demais? Deus não trabalha assim, ele dá a cada um de acordo com aquilo que é útil. Ah, pastor, aí a pergunta é, tem gente que passa anos na igreja, todo mundo recebe menos eu. E ele fica achando que ele estava em pecado. Não, talvez ele esteja faltando consagrar-se mais, focar-se mais, buscar mais, porque o Espírito dele lhe dá sem medida. Deus não é um pai que não. A Bíblia diz assim: se um filho pede ao pai alguma coisa, você acha que ele daria um filho pedindo leite, o pai vai dar uma pedra? Ou então, pedindo alguma coisa, ele vai, sendo um homem, sendo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o Senhor, ele dará o seu espírito sem medida. Então isso quer dizer o seguinte, que só basta a gente pedir e ele vai derramar a glória dele sobre a nossa vida. Então existem sim questões que bloqueiam, uma delas é essa, outras são questões não resolvidas dentro da nossa alma, mas tudo está muito ligado a isso. Agora, a maior parte das pessoas que não recebem o batismo do Espírito Santo não é porque Deus não quer dar, é porque ele mal quer se consagrar, mal quer se buscar, mal quer se entregar, mal quer ser usado por Deus. Então não adianta, o Senhor não vai fazer isso, mesmo que ele esteja se santificando, mas uma coisa eu te digo, que quando você começa a fazer isso, essa fome, essa sede só aumenta. Só aumenta, só aumenta. E o engraçado é que Deus não para de derramar. E todas as vezes, quanto mais você cresce, menor você se sente, mais necessitado você se sente, mais dependente você se torna, mais necessitado da glória dele, ele te faz você se sentir.